13. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 121. Sangue que Dorme. Acorde. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Missão: reconstruindo o Salão de Sangue. O Salão da Corrida dos Vampiros está em ruínas. Você deseja contribuir para sua restauração e se tornar seu pilar fundamental? Objetivo: prometa seu salão sangrento. Doe núcleos de mana e riquezas para ajudar na sua reconstrução. Recompensa: pontos de reputação, painel de restauração do Salão de Sangue, contribuições, moedas de ouro, 10.000 núcleos de mana, 500 núcleos de mana elite, 100 situação atual, ruínas em ruínas, nível 0, próximo estágio, santuário despedaçado, nível 1, Jing. Atualização da missão: reconstruindo o Salão Sangrento, etapa concluída. No momento em que Damon submeteu o núcleo final, o brilho carmesim do altar se intensificou até adquirir um tom mais rico, como rubis derretidos derramando luz nas paredes de pedra rachadas. Avanço no Salão Sangrento, nível 0 e nível 1, santuário despedaçado ativado. O avanço do edifício já está em andamento. Mana denso irrompeu pelo covil subterrâneo como sangue correndo por veias antigas. Pilares em ruínas se reconstruíram diante dos olhos de Damon, pedras se remodelando, rachaduras se remendando. Alcovas de caixões ao longo das paredes foram seladas com glifos recentes, como se honrassem a memória de ancestrais vampiros muito esquecidos. O chão sob o altar se reestruturou em um circuito de mana radiante, iluminando a câmara com sigilos vermelhos sinistros. Mais algumas notificações apareceram na frente de Damon. Jing. Recursos desbloqueados. Sanctuary Nexus permite teletransporte para bases vampíricas aliadas. Missões de facção básicas, missões de caça, missões de defesa e provas de sangue agora estão disponíveis. Jing. Você foi recompensado com 10.000 pontos de reputação da facção vampira. Jing. Você foi recompensado com um novo título, Pilar Fundador de Sangue, Jing. Nova missão desbloqueada, Santificando o Santuário, nível 1 nível 2, missão, Santificando o Santuário, nível 1 nível 2, o Salão de Sangue respira novamente, mas é oco, profano e indefeso. Para evoluir e se tornar um verdadeiro santuário digno da presença de um vampiro, ele deve ser santificado com sangue, magia e relíquias das antigas linhagens. Objetivo da missão: contribua com 1 bilhão de moedas de ouro para o Salão de Sangue. Ative o núcleo do altar de sangue com 1 bilhão de ciência de sangue. Defenda o santuário durante um ataque de purificação. Sobreviva a 3 ondas. Recupere e instale 3 relíquias de vampiro de tumbas perdidas ou masmorras escondidas. Derrote um guardião do santuário e vincule-o ao salão. Recompensa da missão: aprimore o Salão de Sangue para o nível 2. Fortaleza santificada. Desbloqueie a invocação do guardião do Salão Sangrento. Recurso de defesa passiva. Desbloqueie missões avançadas de facção. Desbloqueie a estação de criação de relíquias de vampiro mais 15.000 reputação da facção vampírica. Título: Santificador do Sangue. Condição de falha: se o santuário for destruído durante o raid de purificação, se mais de uma relíquia de vampiro for perdida permanentemente, se o núcleo do altar de sangue estiver corrompido. Damon estalou a língua, estreitando os olhos vermelhos diante do painel de missões que piscava. Sério? Nenhum distintivo de barão? Murmurou baixinho. Depois de toda aquela labuta e de gastar mais ouro e núcleos de mana do que o tesouro de uma guilda de nível médio, ele esperava pelo menos um título novinho em folha em troca. Algo que pudesse exibir na cara de outros vampiros. Mas não. Apenas reputação. Esses bastardos mesquinhos se apegam a títulos nobres como dragões acumulando princesas virgens. Ele resmungou, batendo os nós dos dedos no altar de sangue. Ah! Deus do sangue! Você chegou. Varnix se aproximou, sem dúvida relacionada ao horário. Finalmente preparei todos os seus materiais rituais. Podemos começar seu ritual de têmpera corporal a qualquer momento. Damon suspirou. Parecia que terminar a primeira parte da reconstrução do Salão de Sangue era o requisito secreto para que ele conseguisse a têmpera corporal. Quem sabia? Claro que ele sabia. Ele deu um sorriso irônico e caminhou com o vampiro. Varnix o conduziu para dentro do Salão de Sangue. A reconstrução ainda estava em andamento, mas agora muito mais câmaras haviam surgido, e ele até viu alguns PNJs vampiros andando por ali. O Salão de Sangue deserto agora parecia mais animado do que o normal. Varnix se moveu rapidamente,
sua capa roçando o chão enquanto ele conduzia Damon por uma escada em espiral ladeada por arandeiras de tochas que brilhavam com chamas de sangue em vez de fogo. Ao pé da escada, uma enorme porta dupla aguardava, selada com runas entrelaçadas de osso e cor. Varnix ergueu a mão, e as fechaduras se abriram lentamente, permitindo que entrassem. "Bem-vindos à Câmara Ritual", entoou. Os olhos de Damon olharam curiosamente para dentro, apenas para ver uma simples poça de sangue e algumas runas na parede. Varnix sorriu ironicamente ao ver a expressão decepcionada de Damon. "Não julgue pela aparência. Isto não é um spa. É um caldeirão. Assim que você entrar, o ritual começará, e ou você sairá mais forte, ou não sairá de lá." Varnix gesticulou para a parede. Estas runas foram esculpidas em pedras de sangue do túmulo do último rei vampiro. A poça de sangue contém vestígios de linhagens ancestrais. Se o considerarem digno, seu corpo será refeito. Se não, bem, pelo menos será um belo cadáver. Damon riu baixinho. "Sem pressão, hein?" Ele tirou seu equipamento peça por peça, jogando tudo em seu anel espacial. Em seguida, removeu os 3 anéis espaciais que possuía, o amuleto de vampiro e até mesmo sua cueca, até restar apenas seu corpo pálido. Então, sem hesitar, entrou na piscina. "Lá vamos nós." Damon respirou fundo e entrou. No momento em que seu pé tocou o sangue, ele reagiu como um ser vivo, deslizando pela perna em filetes, fundindo-se a pele, puxando-o para mais fundo. Damon cerrou os dentes enquanto o sangue invadia seus poros, suas veias e até mesmo seus ossos. Não era nutritivo nem acolhedor. Em vez disso, era opressivo, como se estivesse tentando destruí-lo completamente e engoli-lo por inteiro. A voz de Varnix ecoou atrás dele, distante e cerimonial agora. "Sangue que dorme, desperta. Osso que quebra, forja. Carne que morre, transcende. Ele oferece sua concha. Pega." E então a dor começou. O sangue se inflamou dentro dele como fogo sob sua pele. As costas de Damon arquearam-se, sua respiração ofegante enquanto algo antigo e alienígena se agarrava à sua medula. Cada centímetro de seu corpo estava sendo dilacerado e reforjado, não com misericórdia, mas com a crueldade fria e precisa de um martelo de forja. Músculos espasmódicos. Veias pulsavam. Sua pele rachava como pergaminho seco, descamando em flocos apenas para ser instantaneamente reconstruída pela poça de sangue vivo. Deus vampiro mais forte. Capítulo 122. Novo corpo da Damon mal conseguia se conter. Mas, no fim, falhou. Um grito áspero e gutural escapou de sua garganta enquanto o sangue fluía mais fundo em seu âmago, fervendo suas entranhas e dilacerando cada nervo com garras invisíveis. Ele se contorcia na poça carmesim, com as veias saltadas e os olhos arregalados de agonia. A dor era além de tudo que ele jamais imaginara, aguda, implacável, primitiva. Era como morrer repetidamente. Ele havia rido dos avisos de Varnix antes, pensando que o velho vampiro estava apenas sendo dramático, acrescentando um toque de seita para fazer o ritual parecer mais grandioso do que realmente era. Mas agora ele sabia. Aquela coisa maldita estava realmente tentando matá-lo. Seus gritos ecoaram pela câmara ritual, mas ninguém apareceu. Varnix permaneceu na borda, silencioso e vigilante, da mesma forma que alguém observa o metal em uma forja, impassível, esperando para ver se ele racharia ou se manteria firme. Visões invadiram sua mente, memórias que não eram suas. Um rei vampiro drenando um exército em um campo de batalha de cinzas. Uma rainha com cabelos como fogo sussurrando para um lago de sangue. Uma criança sendo enterrada viva em um caixão de ossos, rindo enquanto a escuridão abraçava. Durante todo esse tempo, Damon gritou. No entanto, de repente, algo inesperado aconteceu. Algo ainda mais antigo e primitivo despertou. O caos e a tempestade na poça de sangue se acalmaram abruptamente, deixando Damon e Varnix completamente perplexos. Num segundo, era o tormento encarnado. No seguinte, um silêncio sinistro. O sangue que momentos antes fervera e subira como uma maré consciente ficou estranhamente parado. O corpo de Damon flutuava imóvel no centro da piscina, a respiração superficial, a pele pálida, os olhos abertos, mas sem foco. Varnix estreitou os olhos. "O quê?" murmurou, aproximando-se, com os instintos aguçados de inquietação. O sangue não rejeitou Damon. Nem terminou de absorvê-lo. Em vez disso, cedeu. Submeteu-se completamente. Não era assim que deveria ser.
Então veio o som. Um baque. Uma batida profunda e ressonante. A batida do coração de Damon. A poça de sangue entrou em ação instantaneamente. Todo o sangue acumulado na poça invadia o seu corpo como se tivesse o medo de ser deixado de fora. O sangue que antes ameaçava destruí-lo agora invadia seu corpo com o desespero de uma maré faminta encontrando seu mestre. Varnix cambaleou para trás, quase tropeçando. Impossível, sussurrou ele, com a voz seca de espanto e medo. Tanta essência de sangue. Nenhum receptáculo pode suportar isso. Mas Damon não estava apenas suportando, ele estava devorando. Sua pele escureceu para um vermelho obsidiano por um instante, depois voltou a ficar pálida, seus músculos tremeram, depois se aquietaram, até suas presas se alongaram ligeiramente, apenas para se acomodarem em algo mais refinado. O sangue não apenas o fortalecia, como o reescrita. Segundos se transformaram em minutos e, finalmente, cada gota de sangue foi completamente lambida. E então, Damon abriu os olhos. Não eram vermelhos. Não mais. Eles brilhavam com um tom dourado escuro e rodopiante, como eclipses gêmeos envoltos em luz estelar sangrenta. Um tremor percorreu a câmara. Varnix instintivamente se ajoelhou, com a cabeça baixa. Deus do sangue, sussurrou. Não. Sangue primordial. Você retornou. Damon ficou de pé, nu e despreocupado, com vapor carmesim saindo do corpo em mechas. Acho que o ritual foi um sucesso. Reinado de sangue interrompeu alegremente. Damon, você conseguiu. O espírito da arma parecia extremamente alegre e feliz. Considerando tudo o que aconteceu, Damon não pôde deixar de pensar no óbvio. Espera aí. Ele realmente conseguiu? Ele se livrou da maldita maldição? Ele abriu a tela de status às pressas, mas no segundo seguinte, um sorriso irônico se formou em seus lábios. Essa maldita linhagem ainda não havia se estabilizado. Pelo menos não completamente. A guilhotina acima de sua cabeça havia apenas passado de 30 para 300 dias. Damon a encarou por um instante e então suspirou. Embora o perigo não tivesse desaparecido completamente, pelo menos agora lhe dava muito mais espaço para respirar. Com tantos dias, ele talvez consiga descobrir algo. Algo mais permanente. Damon deixou o pensamento de lado e decidiu verificar o quanto ele e seu corpo haviam mudado desde aquele encontro. Jing. Você ganhou pontos de atributos adicionais em todos os atributos. Hã? Só isso? Parecia um pouco decepcionante. Claro, pontos de atributo adicionais em todos os atributos poderiam ser considerados um grande bônus, mas não era nada que ele não pudesse acumular sozinho. Além disso, apesar de toda a dor que sentia, ele realmente achava que algo mais teria mudado. Damon, tente circular seu mana, lembrou Bloodring. Damon tentou fazer isso, e imediatamente seus olhos se arregalaram em choque. Seu fluxo de mana foi completamente transformado. Não apenas circulou, como uivou. O que antes parecia um rio constante agora surgia como um oceano furioso, rompendo seus meridianos com um ímpeto assustador, mas com controle perfeito. Seus circuitos não eram apenas mais largos, eram reforçados, quase cristalinos por natureza. Damon cambaleou um passo para trás, prendendo a respiração. Rapidamente, abriu sua tela de status. Deus do sangue, classe, despertar primordial, caminho de classe indisponível espécie, Bloodborne raça, iniciado de sangue, variante, linhagem ancestral fragmentada. Refeito de status, instabilidade da linhagem, 300 dias, arma da alma, Bloodregin, bloqueado, títulos, matador de coelhos, ceifador de bananas, primeiro despertador, matador de Bromund, ceifador solo, pilar fundador de sangue, ligado por fogo e sangue nível 40 facção, escuros saúde, 30.000 mana, 30.000 vitalidade, 150 resistência, 150 força, 150 mais 10, inteligência, 150 agilidade, 150 mais 10, constituição, 150 sorte, 10 pontos de estatísticas disponíveis. 20 Damon não conseguia acreditar. Toda sua planilha de atributos havia explodido à perfeição. Somados aos atributos bônus que ele havia adquirido nas incursões na masmorra do Templo do Fogo e neste ritual de têmpera corporal, seus atributos haviam atingido o limite máximo para um iniciado de sangue quando ele estava apenas no nível 40. Não, na verdade, ele havia ido além. Essas eram estatísticas típicas de um jogador de nível 75.
Além disso, seus pontos de estatísticas bônus ainda estavam disponíveis para ele. Sem mencionar que sua vida e reservas de mana tinham dobrado. Na verdade, ele tinha as reservas de mana de um jogador de nível 100 e nem tinha formado um núcleo de mana ainda. Isso era completamente errado. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 123. Fogo amigo Damon encarou sua inacreditável tela de estatísticas por mais alguns minutos, sorrindo de orelha a orelha como uma criança. Então, fechou e voltou à realidade, apenas para perceber que ainda havia um problema. O que ele faria com Varnix agora? Varnix, ainda ajoelhado, ousou olhar para cima. Você carrega o sopro de um vampiro da origem. Não, algo ainda mais antigo. Sua voz era reverente, trêmula. Ele já vinha murmurando coisas semelhantes há algum tempo. Preciso apagar a memória dele. Blowhagen interrompeu inesperadamente. Nem todos os vampiros ficariam felizes em ouvir sobre uma anomalia como essa. Eles podem até garantir que você não cresça mais. Essa informação não pode se espalhar de jeito nenhum. Seria uma coisa se você fosse o mestre deste salão de sangue. Então, este vampiro seria obrigado a lhe ser leal, mas agora ele está livre para contar o que aconteceu aqui para quem ele souber. Damon assentiu em concordância. Ele já esperava por isso e estava prestes a pedir ajuda ao espírito da arma, mas a boa mulher se ofereceu. Faça o que for necessário. Damon não sabia se ela realmente fizera alguma coisa, mas um momento depois, Varnix se levantou e olhou ao redor, confuso. O que você está fazendo aqui, vampiro? Sai da frente. Ao trabalho. O glorioso salão de sangue está sendo reconstruído. Vá cumprir suas ordens e contribua com o máximo que puder. Sim, senhor. Damon sorriu e se afastou rapidamente. Reino de sangue, você fez um ótimo trabalho. Ele sondou mentalmente, mas não houve resposta do outro lado. Parecia que, desta vez, o espírito da arma estava realmente enfraquecido. Eu vou te compensar. Ele agradeceu mentalmente mais uma vez e foi dar uma olhada nas missões disponíveis no quadro de missões. Essas missões eram bem fracas, mas, se ele se lembrava bem, havia algumas que valiam a pena. Considerando que precisava de um monte de moedas de ouro e essência de sangue para a próxima melhoria do salão de construção, ele precisava agarrar todas as missões que fossem decentemente recompensadoras. Caso contrário, acumular 1 milhão de moedas de ouro exigiria um certo esforço. Havia também outras coisas para resolver. Damon coçou a cabeça enquanto tentava priorizar mentalmente o que fazer em seguida, quando de repente se lembrou, porra. Preciso sair e conhecer meus pais. Ele tocou apressadamente na tatuagem e, no segundo seguinte, reapareceu no mesmo corredor de onde havia se teletransportado. Mesmo lugar, hein? Bom saber. Ele continuou andando pelos corredores até encontrar alguém. Ei, você sabe onde encontrar minha família? Sim, senhor. Por favor, venha por aqui. O atendente, felizmente, parecia já estar informado sobre sua situação. Damon o seguiu, fazendo o possível para manter a expressão neutra, mesmo com os nervos à flor da pele. Encontrar os pais depois de tudo o que tinha acabado de acontecer? Ele não estava pronto. A mãe dela ia ficar com ele, com certeza. O pai ia lançar aquele mesmo olhar feio para ele. Arg. Talvez ele pudesse simplesmente voltar para o jogo. Ele tinha mesmo muitas coisas importantes para resolver. Damon quase conseguiu se convencer e até levantou o pulso para agir. No entanto, antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma voz familiar gritou pelo longo corredor vazio. Não ouse fazer isso. Damon se virou e viu Mark parado com uma expressão estranha no rosto, junto com o resto da família. Sua sobrinha foi a primeira a reagir. A garotinha, de apenas 4 anos, correu até ele com o rosto cheio de alegria. Tio Damon. Tio Damon. Ela se lançou sobre ele como um pequeno foguete, com os braços abertos e os cabelos balançando descontroladamente. Damon mal teve tempo de se preparar antes que ela colidisse com suas pernas, abraçando-o com força como se ele fosse um ursinho de pelúcia em tamanho real. Ele congelou por um instante, depois se abaixou lentamente até a altura dela, apoiando a mão em sua cabeça. Ei, querida, ele disse suavemente, seu sorriso retornando ao lugar. Mark se aproximou, com as mãos nos bolsos e o rosto indecifrável. Atrás dele estavam os pais de Damon, sua mãe já enxugando as lágrimas dos olhos, e seu pai, parado como uma estátua, com expressão firme. Damon, onde você esteve esse tempo todo? Eu estava morrendo de preocupação. O que está acontecendo? O Mark está nos contando algo.
Essas pessoas gentis nos convidaram gentilmente para a base delas, mas ainda não entendi direito. Você não poderia vir antes. Por que você é sempre tão irresponsável? Damon estremeceu com a enxurrada de perguntas enquanto se aproximava e abraçava a mãe. Desculpe, mãe. Eu estava dentro do jogo. Tinha algo importante para resolver. Ele mentiu descaradamente. Era até certo ponto verdade. Então não podia ser completamente chamado de mentira. Tomando cuidado para não olhar para Mark, Damon continuou: Mãe, este jogo é muito especial. Muitas coisas estão acontecendo, e é melhor a gente ficar com elas. Tudo está disponível aqui. É só por alguns meses. Pense nisso como férias. Férias, hein? Zombou Georgina, sua cunhada. Desde quando meu irmãozinho se tornou tão capaz de nos levar para passar férias em lugares tão extravagantes? Sabe o que eu pensei no começo? Você pegou dinheiro emprestado de uma família rica, se meteu em encrenca e agora eles nos trouxeram para cá para a criação de órgãos. Damon soltou uma risadinha seca. Sério, Georgina? Cultivo de órgãos. Esse é seu primeiro palpite. Ela cruzou os braços e levantou uma sobrancelha completamente cética. Damon olhou para o irmão para ver se ele diria algo para apoiá-lo, mas, como sempre, ele manteve a boca fechada e deixou a esposa falar por ele. Damon suspirou. Típico. Você podia pelo menos fingir que me apoia, sabia? Murmurou Damon, mais decepcionado do que irritado. Seu irmão não respondeu. Georgina atacou o silêncio como um falcão. Viu? Até seu irmão não nega. A gente só tem que ficar aqui sentado, comendo comida misteriosa e sorrindo educadamente enquanto você dança por aí como um chefão? Eu sou um grande senhor, disse Damon, completamente inexpressivo. Deus vampiro mais forte. Capítulo 124. Uma missão cósmica. Georgina lançou-lhe um olhar mortal, mas a sobrinha veio em seu socorro. Tio Damon é um senhor dos senhores. Ela caiu na gargalhada. Ao ouvir isso, Georgina murmurou baixinho. Mas como o senhor dos mendigos e dos inúteis. A mãe deles, visivelmente sobrecarregada, soltou um suspiro cansado e esfregou as têmporas. Certo. Chega. Pare com essa bobagem. Eu só quero saber, estamos realmente seguros aqui, Damon? Sério? Sim, você pode confiar em Artemius, respondeu Damon. Mesmo não confiando pessoalmente naquele velhote, ele não queria que seus pais vivessem em constante medo enquanto estivessem ali. Não havia nada de errado em uma mentirinha inocente que pudesse lhe dar um pouco de paz de espírito. Mas ele acertou na hora, pois ouviu uma risadinha vindo de longe. O velho deu um sorriso cúmplice a Damon enquanto caminhava em direção ao grupo. Presumo que todos estejam indo para o refeitório tomar café da manhã? O olho de Damon se contraiu. É claro que Artemius tinha que aparecer imediatamente. Sim, disse Damon com um sorriso forçado. Estávamos prestes a ir comer alguma coisa. Foi um longo dia. Ah, tenho certeza, disse Artemius, com um tom de voz cheio de diversão enquanto seu olhar vagou brevemente pelos pais de Damon, depois para seu irmão, John, e então para Georgina, que pela primeira vez manteve a boca fechada. O pai deles se adiantou e ofereceu a mão. Obrigado por nos receber, Sr. Artemius. Artemius apertou a mão com um aceno educado. Claro. Qualquer amigo de Damon é um convidado de honra dentro destas paredes. Georgina revirou os olhos, mas não disse nada. Artemius simplesmente continuou, mas preciso incomodá-lo para tomar o café da manhã sem seu filho, Damon. Receio que precise levá-lo emprestado por um momento para conversarmos sobre algo importante. Se você quiser falar sobre algo importante, deveria falar com o John. Ele tirava notas melhores desde o ensino médio e está a caminho de se tornar um respeitado executivo sênior na Bochum de Grater. Tenho certeza de que você já ouviu falar da empresa. É uma empresa farmacêutica muito famosa. Se você quer algo bem feito, deveria falar com o John. Ele é muito mais confiável. O rosto de Damon se contraiu. John pigarreou e olhou desajeitadamente para os sapatos. Artemius, para seu crédito, não se mexeu. Simplesmente ofereceu um sorriso caloroso que fez Damon sentir um arrepio na espinha. Ah, sim. Bochum Grater. Acredito que já realizamos alguns projetos juntos. John é de fato um jovem excepcional por ter se aprofundado tanto na hierarquia deles. Mas receio que esta tarefa em particular exija a expertise de Damon. Então, se nos derem licença. Sim. Sim. Claro. Mãe, pai. Por favor, comam alguma coisa.
Vocês estão bem aqui. Não se preocupem com nada. Volto em breve e falo com vocês se ainda estiverem preocupados. Georgina murmurou algo sobre uma escolha baixinho, mas Damon ignorou. Ele observou o grupo ser levado embora, com a sobrinha acenando dramaticamente por cima do ombro. Mark ficou para trás desta vez, e parecia que não ia levar a culpa mais uma vez. Assim que dobraram a esquina, Artemis gesticulou para que Damon e Marcos seguissem, e eles começaram a caminhar por outro corredor. O velho os conduziu ao que parecia ser uma enorme sala de conferências. Damon reconheceu alguns rostos de cara, Silvara e o cara que havia lutado com ele antes. Damon sorriu para os dois, mas só recebeu olhares frios em troca. Ele deu de ombros e sentou-se casualmente à cabeceira da mesa de conferências, com Mark em pé logo atrás. Seu único movimento imediatamente criou caos na sala, já que, obviamente, a cabeceira da mesa estava reservada para Artemis, mas Damon não se importou. Ele queria turvar um pouco a poça para trazer à tona alguns dos peixes escondidos. O olhar de Damon observava atentamente todos os que estavam sentados à mesa para avaliar suas reações. Com exceção de um ou dois, todos os outros pareciam estar basicamente contra ele. Isso não era uma boa notícia. Isso significava que a cooperação não seria tão tranquila quanto ele esperava. Mas, por outro lado, não havia nada que uma pequena demonstração de poder não pudesse corrigir. Artemis riu das palhaçadas dele e não pareceu se importar nem um pouco enquanto se sentava na outra ponta, a segunda cabeceira da mesa. Muito bem então, disse o patriarca do gelo suavemente. Agora que estamos todos aqui, que tal começarmos a falar sobre o problema em questão? Damon recostou-se na cadeira, passando um braço casualmente sobre o outro, os olhos vermelhos fixos em Artemis. Dentro do jogo ou no mundo real? Silvar expirou bruscamente. Se você parar de interromper, talvez consiga algumas respostas. Fazendo um gesto de rendição com as duas mãos levantadas, Damon riu e permaneceu em silêncio. Artemis ignorou os dois e continuou, como todos sabemos, minha neta Silvara conseguiu uma missão de nave cósmica depois de muito trabalho duro e deliberação. Damon quase cuspiu a água que estava bebendo. Ele tinha acabado de descer recipiente cósmico. Sua atenção estava agora totalmente voltada para o velho. Artemis sorriu e continuou, infelizmente, a missão em si é árdua de completar. Ela exige a exploração de um novo território oculto, repleto de criaturas de nível 60 ou superior. Além disso, o território é um ambiente extremo, onde apenas aqueles com altíssima afinidade com o gelo conseguem entrar. Com isso em mente, montei uma força-tarefa que pode partir e testar as condições. Como este assunto é de extrema importância, daremos a ele a máxima prioridade. Damon, seria possível você se juntar a esta força-tarefa? Eles partirão em algumas horas. Damon limpou a boca com as costas da mão e se inclinou ligeiramente para frente. Você está falando de uma nave cósmica de verdade? Aquela que você pode usar para viajar para fora deste mundo. Como um foguete espacial, ou um ônibus espacial, ou algo que possa te levar para outros planetas. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 125. Uma armadilha. O sorriso de Artemis se alargou ainda mais. Sim, estou falando de uma nave espacial que podemos usar para viajar para outros planetas. Deus sangrento, o que você realmente sabe sobre o mundo em que vive? Damon abriu e fechou a boca. Nada. Ele não sabia de nada. Silvara deu um sorriso irônico. Então, explicou em nome do avô, o que todos sabem e passaram a acreditar é que existem 8 planetas em nosso sistema solar e uma lua que orbita a Terra. Que a vida evoluiu aqui por meio de processos naturais e que o alcance da humanidade mal ultrapassou sua própria atmosfera. Mas é só isso que as 9 famílias ocultas querem que você acredite. Sua compreensão do espaço sideral é muito rudimentar. Você é basicamente um terraplanista. Damon franziu a testa. Não havia necessidade de xingamentos agora, não é? O sorriso irônico de Silvara só aumentou. Não leve para o lado pessoal. 99% das pessoas neste planeta estão no mesmo barco, vendadas, ouvindo meias-verdades na boca. O que vocês chamam de sistema solar é um modelo higienizado, uma versão de caixinha de brinquedos do que realmente existe lá fora. A verdade é que existem pelo menos 100 planetas em nosso sistema estelar. Nossa teoria é que esses outros mundos já possuem mana em suas atmosferas, o que nos impede de vê-los ou detectá-los com a tecnologia tradicional da Terra. Seus telescópios,
Satélites e até mesmo as melhores mentes científicas só conseguem observar o que lhes é permitido perceber. Qualquer coisa impregnada com assinaturas densas de mana permanece oculta do espectro mundano. Artemius assentiu em aprovação. A saturação de mana cria distorções espaciais, campos de camuflagem naturais, por assim dizer. Alguns desses planetas existem em camadas dobradas de realidade, ocupando o mesmo espaço orbital, mas separados por frequência. Pense neles como camadas ocultas em uma trilha sonora, inaudíveis para o ouvido comum, mas sempre presentes, zumbindo sob a superfície. Damon encarou, processando. Então você está dizendo que existem outros muito mais poderosos do que nós por aí? Super próximos de nós? Artemius balançou a cabeça. Não acreditamos que isso seja verdade. As famílias que receberam as bênçãos de Deus atestam isso. Nosso mundo ainda é o único onde existe vida. HMMM. Damon franziu a testa. Isso não fazia muito sentido para ele, logicamente. Certamente, deve haver outros. Segundo as palavras dos deuses, os outros planetas são o que eles chamam de planetas de recursos. Normalmente, quando um sistema estelar nasce, há um planeta principal e planetas de recursos. É importante para nós assumirmos o controle desses planetas de recursos, que são extremamente ricos em matérias-primas. Damon se inclinou para a frente, com as sobrancelhas franzidas. Então, deixa eu ver se entendi. Estamos no planeta principal deste sistema, e todos os outros, os 100 planetas escondidos, são basicamente caixas de saque cósmicos. Artemius riu baixinho. Crude, mas não totalmente impreciso. Esses mundos foram semeados com abundância elemental há muito tempo. Alguns por desígnio, outros por desastre. Eles foram feitos para servir ao mundo principal, para apoiar a civilização escolhida. Neste caso, nós. Ervas, metais, gemas, cristais elementais, até mesmo fragmentos divinos esquecidos, continuou Silvara. Esses pequenos mundos podem conter inúmeros recursos inestimáveis. Esses planetas são selvagens, indomáveis e frequentemente instáveis. Não foram feitos para a civilização. Foram feitos para o cultivo. Extração. Conquista. E quem os conquistar primeiro terá a verdadeira vantagem no novo mundo. Damon piscou. Então você está dizendo que quem destrancar a nave primeiro poderá reivindicar os direitos de mineração e agricultura mais poderosos da galáxia? Correto, disse Artemius. E agora, só nós temos uma pista. Graças à minha neta brilhante. O velho elogiou Silvara com orgulho nos olhos. Outros também sabem disso. Então não vai demorar muito para que todos consigam uma nave só para eles. Precisamos agir rápido. Aqueles que receberam as bênçãos de Deus têm muito mais vantagens do que nós. Se não nos apressarmos, podemos perder a única vantagem que temos, concluiu Silvara, sombria. Damon permaneceu em silêncio, sem dizer nada. Artemius e Silvara continuaram conversando sobre a missão específica dentro do jogo, o grupo que tentaria a missão, os preparativos que precisavam fazer e assim por diante. No entanto, só havia uma coisa na cabeça de Damon naquele momento. Essa devia ser a razão pela qual a guilda Frozentorn havia deixado de existir em sua vida passada. Ou eles tinham mastigado mais do que podiam engolir, ou alguém lhes dera informações erradas, ou a nave cósmica provavelmente estava quebrada, e toda a guilda deles explodiu. Ele tinha um forte pressentimento de que uma dessas coisas havia essencialmente exterminado aquela maldita guilda. Ele podia ver o olhar nos olhos de todos. Estavam todos tão orgulhosos de seu progresso e tão ansiosos para dar o próximo passo e explorar. Mas, na realidade, a mesma busca da qual tanto se orgulhavam, aquela que pensavam que traria glória e supremacia, na verdade trouxera a extinção. E agora, lá estava ela novamente, acontecendo diante dele como um déjà vu. No entanto, desta vez havia um pequeno detalhe diferente. Eles o pegaram. Damon pigarreou, interrompendo a discussão. Que tal irmos um pouco mais devagar? É bom correr e conseguir os primeiros direitos e tudo, mas também é bom garantir que tudo esteja firme antes de enfiarmos a cabeça no espaço sideral. A sala ficou em silêncio. Silvara franziu a testa ligeiramente, desacostumada a ser interrompida. Cruzou os braços, irritada. Está sugerindo que abandonemos a missão? Que deixemos outros assumirem a liderança enquanto ficamos aqui torcendo as mãos como covardes? Artemius, no entanto, apenas inclinou a cabeça, seus olhos claros brilhando de curiosidade. Naturalmente,
Não começaremos até a termos todos os detalhes. Damon assentiu. Nível 200. Esse deveria ser o objetivo. Antes de chegar ao nível 200, não deveríamos nem pensar em fazer algo ridículo como isso. Suas palavras obviamente não agradaram a todos. Silvara apertou o maxilar. Nível 200. Isso pode levar meses. Até lá, outros já devem ter aberto o portal e tomado metade do sistema. É realmente uma decisão tola esperar tanto tempo. Teríamos perdido uma oportunidade de ouro, acrescentou outra pessoa. A sala inteira explodiu em caos e discussões. Artemius levantou uma única mão, silenciando os murmúrios que se formavam. Não precisamos decidir tudo hoje. Damon levantou uma questão sábia. Procederemos com cautela. O nível 200 como referência faz sentido. Pelo menos para garantir que toda a equipe consiga lidar com o que está por vir. E se descobrirmos algo catastrófico nesse meio tempo, bem. Ele deu um sorriso fraco. Consideraremos um atraso feliz. Silvar expirou pelo nariz, mas não discutiu mais. Por enquanto, ainda podemos trabalhar na missão e obter a nave cósmica primeiro. Isso vai levar um tempo. O grupo discutiu algumas coisas por mais alguns minutos, e então todos se dispersaram. Damon permaneceu em silêncio durante a maior parte da reunião. No entanto, quando estavam saindo, ele encontrou o olhar de Artemius e perguntou, diga-me. Tem algo que eu não entendo. Por que você não aceitou uma dessas bênçãos de Deus? HMMM. Nenhuma lhe foi oferecida ou Deus vampiro mais forte. Capítulo 126. Novos aliados. Artemius parou na porta, com a mão pousada de leve no batente. Ah, me ofereceram uma. Muitas vezes. Os deuses são generosos. Quando querem alguma coisa. Ele finalmente se virou, seus olhos encontrando os de Damon. Mas eu sou um homem que viveu muito. Tenho pouquíssimos anos de vida e muito orgulho. Por que devo me submeter a outra pessoa? HMM. De todas as pessoas, acho que você me entenderá perfeitamente. Ele se virou novamente, com um leve traço de amargura em seus passos. Cuidado, Deus do sangue. O poder é uma corrente sedutora. Ele envolve seu pescoço como um presente, e você o usa com prazer. Até o dia em que esquecer como é a sua própria voz. Ele se afastou, passos ecoando no chão de pedra polida, deixando Damon observando. Esse velho não é tão ruim assim, eu acho. Damon sorriu. Você não tem ideia de quem é meu avô e de quão poderoso ele é, disse Silvara suavemente atrás dele, com a voz sem a habitual rispidez ou arrogância. Mas ela rapidamente pigarreou e ajustou o olhar. Reúnam-se na cidade de Trendelan em 2 horas. Não se atrase. Ela o repreendeu e começou a ir embora. Isso não vai funcionar para mim. Tenho quase certeza de que vou me atrasar, gritou Damon, mas a mulher continuou se afastando. Damon então se virou para Mark, que lhe lançou um olhar estranho. Você vai mesmo se atrasar? Que se dane. Estou curioso demais sobre essa missão. Nunca ouvi falar de nada parecido antes. O tempo passou rápido, e Damon tirou uma soneca curta para se refrescar. 2 horas depois, Damon estava na beira da praça central da cidade de Trendelan, observando as torres erguidas com pontas de cristal. A cidade de Trendelan era a cidade mais ao norte de todo o continente, cercada por montanhas cobertas de neve por todos os lados. O mana de afinidade com o gelo era denso naquele lugar, serpenteando ao vento como fios de gelo sedoso. Flocos de neve não caíam ali, eles brilhavam como fragmentos de magia deriva. Ela começou aqui. Ela deve ter um atributo de sorte tanto. Damon sorriu e começou a olhar ao redor. De fato, ele encontrou um ponto de encontro, um pequeno pub. Mark e Kat já haviam chegado antes dele. Parecia que quase todo mundo da equipe também havia chegado. Você está 5 minutos atrasada, disparou Silvara. Os outros 7 do clã pareceram satisfeitos com a reação dela. Ia. Estou atrasado. Mas já que estou aqui, vamos indo. Damon deu de ombros. Ainda estamos esperando por mais 2 aliados, respondeu Silvara calmamente. Esta mulher. O rosto de Damon se contraiu. Se ainda estavam esperando, como ele estava atrasado. Ele saiu silenciosamente, sem dizer nada. Volte aqui. Silvara gritou para ele, com a voz áspera como gelo rachado. Damon levantou uma das mãos num aceno preguiçoso, sem se virar. Só andando pela cidade. Me ligue quando os outros 2 aparecerem. Silvara bufou, cruzou os braços, mas não foi atrás dele.
Você sabe que o Damon não reage bem a microgerenciamento. Talvez você devesse tentar falar com ele de uma maneira diferente. Kat ofereceu um sorriso educado quando alguém a interrompeu. Era um dos homens da família deles. Talvez você precise parar de agir como se fosse dono deste maldito lugar. Estamos lhe mostrando muita hospitalidade. Que tal você demonstrar um pouco de gratidão em troca? Se o patriarca não. Chega, Mendoza. Pare com isso. Silvara imediatamente o conteve. O rosto de Kat mudou, mas ela não disse mais nada. Naquele momento, ela estava lidando com muitas emoções conflitantes e já se sentia extremamente culpada por jogar tudo isso em cima de Damon. Não queria acrescentar mais nada ao seu prato e sobrecarregá-lo ainda mais. Kat se desculpou discretamente e saiu, precisando de um momento para respirar. O ar frio lhe queimava as bochechas, mas era melhor do que a tensão interior. Ela observou a neve cintilar ao luar, pensando no sangue que Damon lhe dera, na vida que ele salvara e no mundo estranho e espiralado do qual agora estavam à beira. Tudo mudara tão rápido, e de alguma forma ela se sentia mais forte e mais frágil do que nunca. Mark aproximou-se silenciosamente e ficou ao lado dela. Obrigado por não responder. Eu sei como me comportar, meu irmão idiota. Kat sorriu. Os dois olharam na direção em que Damon havia desaparecido. No entanto, a conversa lá dentro não havia cessado completamente. Idiotas inúteis. O patriarca está dando a eles importância demais do que eles merecem. Talvez o Deus do sangue tenha algum talento, mas não entendo por que esses dois deveriam ser incluídos. Eles mal chegam ao nível 10. O quê? Só nível 10? Eles provavelmente vão morrer no momento em que pisarem naquela região gélida. Silvara não disse nada, mas o jovem que havia lutado com Damon se pronunciou. Não adianta falar mal assim. É de mau gosto. Em breve, todos saberão quem é digno e quem não é. Mais alguns minutos se passaram em um silêncio constrangedor. Logo, duas figuras inesperadas entraram no pequeno bar. Um deles estava vestido de cima a baixo com um chamativo traje de afinidade com o fogo, enquanto o outro usava uma simples túnica sacerdotal. No entanto, se alguém olhasse atentamente, esta túnica sacerdotal tinha um brilho dourado, o que indicava que não era nada comum. Havia pequenas pedras preciosas bordadas por todo o vestido, e sutis runas de encantamento brilhavam fracamente sob a luz bruxuleante da lanterna do pub. Apesar das aparências contrastantes, ambas as recém-chegadas irradiavam um poder que fazia as pessoas, inconscientemente, endireitarem as costas e medirem as palavras. Sem mencionar que as duas eram beldades estonteantes pelas quais muitos homens perderiam a cabeça. Desculpe pela demora, Mira sorriu. Tudo bem, deusa do fogo. Não se preocupe. Acabamos de chegar. Mendoza foi o primeiro a se levantar e oferecer a mão com um grande sorriso no rosto. E esta deve ser a famosa deusa da cura, Aurora. Deus vampiro mais forte. Capítulo 127. Ela deve estar tramando algo realmente tortuoso. Damon caminhava casualmente pelas ruas de Trindelan City, com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, enquanto flocos de neve caíam silenciosamente sobre seus ombros. Os caminhos de paralelepípedos brilhavam com uma fina camada de gelo, e o ar vibrava com o frio congelante. Para ser sincero, ele não se lembrava muito bem daquele lugar. Tudo ali era frio e congelante, e era um saco triturar monstros ou cultivar ervas especiais. No entanto, havia um mago popular que veio deste lugar. Coincidentemente, ele não tinha nada a ver com a afinidade com gelo. Ele acabou desbloqueando uma classe especial de monge e, depois de 2 anos, tornou-se um jogador independente extremamente famoso. Todas as 10 superguildas apoiaram aquele cara por vários meses para recrutá-lo, mas, no final, ele permaneceu um jogador independente. Ele finalmente cedeu e se juntou a uma das 10 superguildas, mas não apareceu mais muito na cena pública. Agora que Damon pensava nisso, talvez houvesse algo acontecendo nos bastidores que o tornava subserviente. As guildas Superten só se tornaram guildas Superten no final do ano, mas Damon tinha a sensação de que havia muita coisa acontecendo antes mesmo disso. Será que as guildas Superten já sabiam da existência dele? Será que já tinham planejado algum ataque contra ele? Ou talvez ainda não o tivessem considerado uma ameaça? Damon já havia se envolvido em várias pequenas brigas aqui e ali, mas desta vez era diferente. Este grupo monitoraria de perto suas habilidades e capacidades. Ele precisava ter cuidado ao revelar certos aspectos de si mesmo. As conquistas que ele havia conquistado até então eram notáveis, mas não o suficiente para se destacarem demais.
No entanto, se suas verdadeiras habilidades fossem reveladas, o jogo seria completamente diferente. Os Super 10 não ficariam parados se soubessem do potencial explosivo de crescimento de sua linhagem. Um confronto no futuro era inevitável. Era melhor se preparar o máximo possível antes que tudo sobre ele fosse revelado. Pensando em muitas coisas, ele caminhou pelas ruas da cidade de Trindelan. Aceitou algumas missões gerais e perguntou sobre como desbloquear a classe de monge aqui e ali. Depois de alguns minutos, ele voltou direto para o pequeno bar. Não havia feito nenhum progresso em descobrir sobre a classe dos monges, mas acabou encontrando algumas missões interessantes. Kat e Mark já haviam enviado um monte de mensagens, então Damon não se demorou e voltou pelas vielas congeladas. Ele assobiou alegremente ao chegar ao local em um instante. No entanto, assim que se aproximou do pequeno pub, sua expressão mudou um pouco. Ele sentiu o cheiro inacreditável e tentador do sangue de uma certa mulher. De jeito nenhum. Não tinha como ela estar ali, né? Ele se aproximou do pub quando todos lá dentro começaram a sair. Mark e Kat já estavam do lado de fora. Silvara saiu primeiro, com seus cabelos loiros esvoaçando ao vento. Atrás dela, uma série de homens frios e arrogantes saíram, todos com expressões semelhantes. E bem no final da fila estavam dois rostos familiares. Aurora e a mulher que o ameaçara em seu nome, deusa do fogo ou algo assim. Damon piscou surpreso e então soltou uma risadinha. Você só pode estar brincando. Kat percebeu a reação dele e olhou de soslaio. Você está bem? Não, disse Damon, sem tirar os olhos das duas mulheres. Mas vou me divertir muito. Bem na hora, a deusa do fogo correu em sua direção, com os olhos ardendo de raiva. O que você está fazendo aqui? Ela cerrou os dentes, mal se controlando. Fui convidado, disse Damon, dando de ombros. Silvara, que sentiu uma dor de cabeça se aproximando rapidamente, interveio. Eu não sabia que vocês dois se conheciam. Ele faz parte da equipe, Mira. Eu disse que trabalharíamos com pessoas de fora. Peço desculpas em nome dele se houve alguma reclamação anterior. Não. Não. Nada disso. Só um pouco surpresa. Mira murmurou, rangendo os dentes. Alguns homens lançaram olhares na mesma direção, mas ninguém disse nada. Damon ficou, de fato, extremamente surpreso por Aurora não ter dito nada. Em vez daquela princesa do fogo ou algo assim, era daquela mulher tirânica que ele tinha medo. Ela podia parecer um gato inofensivo, mas era uma tigresa que esteve no topo do mundo em sua vida passada, a mais feroz e poderosa sacerdotisa de batalha, impossível de matar. Sem mencionar que ele já havia provocado várias vezes. A reação natural era que ela viesse correndo até ele com uma dúzia de feitiços prontos na ponta dos dedos, mas aquela mulher... Por que estava agindo de forma tão estranha? Ela mal olhou para ele. E quando o fez, foi quando ele não estava olhando para ela. Era quase como se ela fosse tímida. HMMM. Ela estava tramando algo realmente tortuoso. Damon sentiu um arrepio percorrer a espinha ao pensar nisso. Mulheres nunca são confiáveis. Ele se recuperou e fez uma anotação mental para ser extremamente cuidadoso perto dela. O grupo então partiu rapidamente, com Silvara liderando o caminho. Logo deixaram os arredores da cidade e seguiram o caminho menos percorrido em direção às regiões montanhosas. Eles mal haviam percorrido alguns quilômetros quando a temperatura caiu mais alguns graus, e todos começaram a sentir o frio congelante das montanhas do norte. Era um frio arrepiante e entorpecente que penetrava camadas de equipamentos e cravava garras nos ossos. Jogadores normais já teriam começado a perder vida, mas todos reunidos ali tinham uma outra maneira de combater o frio. O grupo continuou avançando sem que seu ritmo fosse afetado. Esses dois ainda conseguem continuar? Mendoza de repente se virou e lançou um olhar de desdém para Kat e Mark. Mendoza. Silvara deu um grito de alerta, mas o homem apenas riu levemente. Só estou verificando se eles precisam de alguma poção de cura. Calhe a boca e fique para trás, rosnou Damon. O que você acabou de dizer, seu desgraçado? Rosnou Mendoza, mas um rosnado ainda mais alto abafou sua voz. Antes que alguém pudesse reagir, uma enorme matilha de lobos das névias o cercou de todas as direções. Deus vampiro mais forte. Capítulo 128. Por que você está me olhando? Os lobos se moviam como fantasmas pela neve, silenciosos, velozes e com olhos que brilhavam como gelo azul sob o luar. Pelo menos uma dúzia deles já havia emergido de trás das rochas e cumes, com seus pelos se misturando quase perfeitamente ao terreno.
Mas não foi apenas o número deles que deixou o grupo tenso. Não eram monstros comuns. Não eram a contraparte dos lobos terríveis das montanhas nevadas. Cada um desses lobos era terrivelmente mais poderoso do que os simples lobos terríveis. Mais importante, eles eram mais do que capazes de usar mana e magia. O lobo líder deu um passo à frente, mais alto que um cavalo de guerra e coberto por uma densa camada de pelos cristalinos que brilhavam como gelo de diamante. Seu hálito se dissipava em um rastro de vapor, e o gelo se espalhava por onde quer que suas patas tocassem o chão. Frostfangalpa, nível 55, Elite Rara. Uma notificação do sistema apareceu na visão de todos e, por um segundo, o grupo congelou. Damon naturalmente notou essas feras mesmo de longe, mas não tinha planos de interferir. Queria ver como os membros desse grupo de elite se comportariam quando colocados em uma situação difícil. Também era uma boa oportunidade para ele adquirir alguma afinidade e resistência ao gelo. Por que ele deixaria uma chance tão preciosa escapar? O grupo entrou em ação imediatamente, e Damon os acompanhou. No entanto, ele revelou apenas suas habilidades de sombra e sangue. A teoria popular atual era que ele era um vampiro da classe rebelde, e ele decidiu seguir essa teoria. Sua sombra tremeluziu pelo chão congelado como uma mancha de tinta, dividindo-se em duas quando ele ativou o clone das sombras. De cara, ele se lançou com tudo e atacou 4 dos lobos, e seu clone das sombras mirou em outros 2 lobos. Ao que tudo indicava, as elites do Trono de Gelo também não se contiveram. Todos os tipos de ataques de gelo começaram a chover sobre os lobos. Silvara conjurou uma longa espada de gelo e avançou em direção a 4 lobos de elite da matilha, com seu manejo de espadas nada próximo ao de uma noob. Damon teve que reconhecer a habilidade dela após alguns segundos de observação. No entanto, com exceção dela, os outros pareciam estar apenas um pouco acima da média. Damon já tinha pedido para Kat e Mark minimizarem a situação. Então os dois só lidaram com 2 lobos cada, e isso por pouco. Mira e Aurora, por outro lado, estavam claramente em uma categoria à parte. A deusa do fogo tinha uma aura flamejante ao seu redor que derretia a neve ao redor de seus pés, e seu cajado dançava em círculos de chamas. Cada vez que ela o brandia, uma explosão de fogo irrompia, queimando as peles geladas dos lobos com um calor escaldante. Ela não apenas lançava a espada, ela comandava as chamas como um senhor da guerra comandando um exército. Aurora, por outro lado, permaneceu na retaguarda, mas mesmo ali irradiava poder. Seu cajado brilhava com uma luz suave e celestial, tecendo escudos dourados ao redor de seus aliados. Quando um dos lobos se aproximou demais, ela brandiu o cajado, e uma explosão de luz queimou o rosto do lobo, fazendo-o latir de volta. Seus movimentos eram graciosos, mas deliberados, e até Damon sentiu um arrepio ao observá-la. Aquela mulher tinha a aparência de uma predadora vestida de padre. Essa parte dela definitivamente não havia mudado. Enquanto ele a observava, seus olhares se encontraram de repente, e os olhos da mulher se arregalaram em choque. Mas, no momento seguinte, ela rapidamente desviou o olhar, e seus ataques se tornaram ainda mais poderosos. Damon sentiu o mesmo arrepio percorrer-lhe a espinha mais uma vez. Ele definitivamente precisava ter cuidado com ela. Aquela mulher queria matá-lo. Ele tinha certeza disso. Balançando a cabeça, ele finalizou o lobo que estava avançando em sua direção, absorvendo rapidamente sua essência sanguínea. Ding! Você extraiu com sucesso a linhagem do lobo presa de gelo. Ding! Você ganhou a nova habilidade Frostbite, trocadilho intencional. Damon riu da própria piada ruim e continuou massacrando os outros 3 lobos, demorando-se com eles. Logo, o número de lobos começou a diminuir lentamente, e ainda não havia nenhuma baixa. Por fora, podia parecer que a equipe era habilidosa, mas Damon via claramente que era apenas graças às habilidades de cura superiores de Aurora que todos estavam se virando. O velho e a Silvar eram os únicos talentosos em toda a família. Damon estalou a língua, decepcionado. Seu olhar então pousou no cara que havia lutado com ele no outro dia. Na verdade, ele não estava fazendo isso tão mal. Pensando bem, havia mais alguns homens que estavam bem acima da média, mas nada excepcional. No final, o grupo acabou se unindo contra o Alpha presa de gelo e o liquidando sem suar a camisa. No momento mais crucial, quando o raro chefe de elite começou a lançar estacas de gelo como dardos em miniatura, 3 dos 8 não conseguiram se mover a tempo. E Aurora o salvou com um escudo divino. Damon não queria perder a rara elite, então ele fez questão de ir até o chefe e, quando sua saúde caiu,
Ele agarrou a fera e absorveu a essência do sangue, sangrando o resto de sua saúde. Os poucos que lutaram contra a coisa do início ao fim o encararam com raiva, mas Damon imediatamente os lembrou. Por que vocês estão me olhando? Estamos todos em um grupo, de qualquer forma. Os pontos de experiência são divididos igualmente. Eu não estou roubando mortes nem nada do tipo. Ele não se preocupou mais com eles e até mesmo roubou o que havia roubado antes de passar para o próximo lobo, Jing. Você extraiu com sucesso a linhagem do lobo Alpha Frostfang, Jing. Você ganhou mais 2 de resistência ao elemento gelo. O vento frio uivava através das montanhas enquanto o resto do bando era rapidamente sacrificado. Silvara pigarreou, trazendo a atenção de volta para si. Partiremos em 10 minutos. Pessoal, recuperem o fôlego. Esta é só a primeira onda. Ela percorreu o grupo com o olhar, detendo-se em Damon por apenas um instante. Principalmente você, Deus do sangue. Não relaxe. Não temos o dia todo a perder só porque matamos uma matilha de lobos. Damon deu um sorriso irônico e cumprimentou-a casualmente. Eu nem sonharia com isso. Deus vampiro mais forte. Capítulo 129. Verifique seus olhos. O vento trazia uma rajada de neve, cortante e implacável, sacudindo as pontas do casaco de Damon enquanto ele se sentava em uma pedra aleatória. Ele observou calmamente o Mendoza distribuir poções de recuperação para todos. O homem até deu uma para ele, Cat e Mark, é claro, sem esconder a grande carranca no rosto. Damon não precisava e imediatamente o guardou em seu anel espacial. Mendoza fez uma careta. Isso não é para você esconder no seu anel de merda e vender por moedas de ouro depois. Não se comporte tão barato. Use-o para se recuperar agora. Damon riu baixinho. Eu usei. Talvez você precise dar uma olhada nos seus olhos. Você está me chamando de mentiroso? Mendoza ficou furioso. Damon não pareceu se importar. Ele apenas deu de ombros. O cara o encarou por um momento e se virou para ir embora, irritado. Você não vale a pena. Em breve, todo mundo vai perceber isso. Depois que o rapaz foi embora, Mark sentou-se ao lado de Damon e perguntou lentamente, eu entendo o que você está fazendo, mas tem certeza? Damon assentiu. Enquanto eu continuar interpretando o papel de um bastardo arrogante e presunçoso que teve a sorte de entrar em algum tipo de classe poderosa, as coisas provavelmente ficarão mais fáceis por um tempo. Melhor seguir o caminho mais fácil, não? Mark apenas sorriu em resposta. Pouquíssimas pessoas sabiam disso sobre Damon, mas, ao contrário de sua boca arrogante, seu amigo sempre fora uma pessoa calma e calculista, no fundo. Se essas pessoas o subestimavam com base em seu comportamento, então tinham outra chance. Mark e Kat fizeram o mesmo e guardaram suas poções de recuperação. Nenhum deles tinha se esforçado ao máximo e nenhum deles precisava de poções ou recuperação. Poucos minutos depois, o grupo partiu novamente. Encontraram algumas feras aqui e ali, mas nada como a primeira vez, quando estavam completamente cercados. Para a irritação de todos, Damon chegou antes de todos e derrotou as feras todas as vezes. Ele até cravou as presas nas feras e bebeu seu sangue até a última gota com um gemido exagerado. Vampiros precisam de comida. Ele riu disso enquanto guardava todas as gotas no bolso. Muitas pessoas tinham expressões desagradáveis ao verem tal comportamento infantil. O rosto de Silvara se contraiu, mas ela não disse nada. Do outro lado, a Aurora parecia corar cada vez mais, o que ninguém notou, considerando que estavam todas agasalhadas naquele momento. Ignorando as palhaçadas de Damon, Silvara mais uma vez distribuiu mais recursos ao grupo, incluindo alguns itens de resistência ao gelo e mais poções de saúde e mana. O frio havia piorado muito, e caminhar pela neve já era um grande esforço. A neve rangia sob os pés como ossos quebradiços, e cada passo testava sua paciência e resiliência. Damon, com seu sorriso despreocupado, mantinha um ritmo tranquilo lá atrás, cantarolando alguma música que aprendera em algum lugar. Sua respiração embaçava o ar como fumaça de uma fogueira se apagando. Marco observou por um momento, depois balançou a cabeça, incapaz de decidir se Damon estava realmente se divertindo ou apenas brincando com todo mundo. À frente, Silvara franziu-se em concentração, seus olhos aguçados examinavam o terreno em busca de ameaças. Ela levava seu papel de líder a sério, mesmo que estivesse secretamente exasperada com o comportamento de Damon. Estamos nos aproximando do segundo posto de controle. Deve haver uma formação de caverna natural à frente. Descansaremos lá antes de prosseguirmos para o cume. Ela gesticulou para o vento gelado que os envolvia,
cortando seus casacos. Fiquem todos por perto. O frio é o verdadeiro inimigo aqui. A aura flamejante de Mira tremulou com ainda mais força enquanto ela murmurava um palavrão baixinho. Não acredito que ele está zombando disso, sibilou ela, com o olhar voltado para Damon. Ele precisa mesmo fazer isso. Beber sangue assim na frente de todo mundo. É nojento. Aurora, por sua vez, havia se recolhido em si mesma, seu cajado como uma tábua de salvação enquanto caminhava ao lado de Silvara. De vez em quando, seus olhos se voltavam para Damon com uma mistura de confusão e algo mais. Damon fingiu não notar nada. Chegou a acenar casualmente para Mendoza, que respondeu com uma carranca que poderia ter congelado lava. Damon riu baixinho para si mesmo. Outra matilha de lobos teria sido melhor, mas aquelas feras perdidas também eram muito boas. A área tinha uma alta porcentagem de elites e elites raras, e estas sempre lhe davam um bom aumento em atributos, afinidade ou resistência. Ele também estava coletando todas as habilidades básicas do elemento gelo, o que ampliou bastante seu repertório de habilidades. No geral, ele ficou muito satisfeito com o resultado. Damon parou de andar de repente quando seus sentidos aguçados captaram algo peculiar. Pare. É perigoso ir além disso, gritou ele imediatamente. Silvara, porém, foi rápida em dispensá-lo. Já exploramos esta área muitas vezes. Não há perigo aqui. Damon balançou a cabeça. Não tenha tanta certeza. A paisagem está em constante mudança, assim como o conteúdo do jogo. Você nunca sabe o que pode encontrar. Estou sentindo algum movimento à distância. Este é definitivamente o território de outra pessoa agora. Silvara revirou os olhos, a exasperação evidente em cada movimento. Deus sangrento, este é o nosso território. Já percorremos este caminho centenas de vezes. Parem de tentar assustar as pessoas só porque estão se sentindo paranoicas. Ela se virou e começou a dar mais ordens aos outros. Mendoza bufou em concordância, com o rosto contorcido em desdém. A gente entende. Você quer parecer útil? Dá para parar de nos fazer perder tempo. Inesperadamente, Nevin, o jovem que já havia lutado com Damon antes, falou por ele. Acho que concordo com o Deus do Sangue. Estou tendo um mau pressentimento de repente. Como se estivesse sendo observado. Talvez não seja uma má ideia esperar e explorar o local mais uma vez. Surpreendentemente, Aurora também se manifestou. Concordo com o Deus do Sangue. Devemos fazer o que ele mandar. Hein? Silvara e Mira se viraram para encará-la. Que diabos essa garota estava falando? Será que ela enlouqueceu? Era a mesma coisa que as duas garotas estavam pensando. O rosto de Mendoza ficou ainda mais feio ao ver toda a atenção que Damon estava recebendo. Ele deu um passo à frente, determinado a pôr um fim àquela besteira ali mesmo, naquele momento. Entretanto, no momento em que ele deu um passo à frente, uma flecha voou em sua direção. Aconteceu tão rápido que Mendoza não conseguiu reagir. Um lampejo de movimento, o gemido do ar se partindo, o brilho frio do aço. A flecha atingiu o ombro de Mendoza com um estalo nauseante, perfurando sua armadura como papel. Sangue espirrou na neve. Mendoza soltou um suspiro estrangulado, os olhos arregalados de choque, enquanto cambaleava para trás. Então o caos se instalou. Emboscada. Silvara gritou, sua espada de gelo brilhando em sua mão em um instante. Ela examinou a fileira de árvores, com um olhar firme, mas era tarde demais. Orcs de gelo altos, robustos e enormes surgiram um após o outro nas bordas da clareira, com seus corpos enormes cobertos por pele incrustada de gelo e presas pingando pingentes de gelo. Seus olhos brilhavam em um azul sinistro enquanto erguiam enormes machados de guerra, cada arma praticamente transbordando mana gélido. O sorriso de Damon se alargou e suas presas brilharam. Silvara ofegou, com os olhos arregalados, incapaz de acreditar no que estava vendo. Orcs de gelo? Eles não deveriam aparecer aqui, murmurou. Acho que a paisagem mudou, afinal, né? Respondeu Damon, num tom de voz casual, como se estivesse falando sobre o clima. O rosto de Silvara estava pálido, mas determinado. Mendoza, para trás, ordenou ela, enquanto o homem ferido cambaleava para a retaguarda, agarrando o ombro sangrando. Flechas caíam sobre eles, cada uma delas extremamente difícil de desviar no ambiente frio. Para piorar a situação, a nevasca ao fundo piorava. O vento uivava como uma alma penada pela clareira, chicoteando a neve até transformá-la em um branco ofuscante. A visibilidade caiu para poucos metros. Não era só Mendoza.
Muitos membros do grupo estavam começando a ser atingidos como moscas à torto e à direito. Se não fosse pelos equipamentos, talvez tivessem sido atingidos de uma só vez. Ao ver isso, a Aurora entrou em ação. Seu cajado brilhou com uma auréola dourada enquanto ela erguia uma barreira ao redor do grupo, uma cúpula fina, porém brilhante, que tremeluzia sob o ataque implacável de flechas e magia. Fiquem dentro da barreira. Ela gritou, com a voz firme apesar do caos. Graças a ela, o grupo conseguiu controlar a situação e iniciou o contra-ataque. Enquanto isso, Damon já estava ocupado trabalhando. Ele e seu clone das sombras não tiveram problemas em desviar das flechas que surgiram silenciosamente do outro lado do campo de batalha. Damon avaliou a oposição primeiro. 57 orcs de gelo no total. A maioria parecia estar em torno do nível 50, alguns até mesmo no nível 60. Isso era ruim. Seria um verdadeiro teste para o grupo. Para ele, era o momento perfeito para testar suas habilidades e extrair novas linhagens. Vamos lá. Me dê algo bom. Damon lambeu os lábios avidamente enquanto avançava sem se conter. Ele se movia como um espectro na neve, deslizando entre flechas disparadas, caminhando como sombras entre machados cobertos de gelo e cortando peles endurecidas pela geada com precisão selvagem. Sua adaga afundou no pescoço de um orc de gelo, e a enorme criatura cambaleou para reagir. Antes que pudesse girar o torso para acertar Damon, mais alguns cortes atingiram seu corpo grosso. Finalmente, Damon cravou sua adaga no peito do orc com um som de esmagamento satisfatório e silenciosamente absorveu a essência sanguínea do orc. Já foi, muitos mais ainda pela frente. Deus vampiro mais forte. Capítulo 130, Acumulando mortes, Jing. Você extraiu com sucesso a linhagem dos orcs de gelo, Jing. Você ganhou a nova habilidade, armadura congelada, passiva, rank D. Sim, claro, murmurou Damon, com os olhos brilhando de entusiasmo. O vento uivava ao seu redor enquanto ele avançava em direção ao próximo. Outro orc, este empunhando um enorme machado grande incrustado de gelo, investiu contra ele com um rugido que sacudiu o chão coberto de neve. Damon sorriu, afastando-se graciosamente. Ele era muito mais rápido que os orcs e conseguia escapar facilmente de seus ataques em combate corpo a corpo. No entanto, conseguir seus ataques era uma questão completamente diferente. As criaturas tinham peles grossas com alta resistência física. Ele teve que injetar muito mais mana em suas adagas sombrias para conseguir seus ataques. Damon praguejou baixinho, os olhos procurando um ponto fraco. Couro grosso, hein? Vamos ver se você gosta disso, murmurou, concentrando sua mana em um golpe concentrado. Sua adaga brilhou com um tom carmesim profundo, magia de sangue misturando-se à sombra. A lâmina cortou o ar com um chiado agudo e atingiu o pescoço exposto do orc. A criatura soltou um rugido de dor, mas desta vez Damon não soltou. Ele girou a lâmina e absorveu a essência de sangue enquanto seu clone das sombras avançava do outro lado para esculpir as costas do orc. Uma notificação do sistema soou em sua visão. Jing. Você extraiu com sucesso a linhagem dos orcs de gelo, Jing. Você ganhou a nova habilidade, corte congelante, ativo, rank D. Morto, sibilou Damon, sorrindo selvagemente enquanto a fera se desmanchava, vapor subindo do ferimento. Imediatamente, outra dupla de orcs avançou contra ele, seus machados de gelo balançando em arcos mortais. O sorriso de Damon se alagou. Ele ativou o passo sombrio, sua forma se desvanecendo enquanto dançava entre eles como um fantasma, suas adagas deixando rastros de sangue tingido de gelo em seu rastro. Vamos lá, provocou ele, com a voz como um estalo de chicote, é só isso que você tem. Ele já estava acostumado com o esforço extra que precisava fazer e estava destruindo os orcs com bastante facilidade. A luta terminou assim, graças à diferença absurda de atributos entre eles, Jing. Você extraiu com sucesso a linhagem dos orcs de gelo, Jing. Você ganhou mais um de afinidade com gelo, Jing. Você extraiu com sucesso a linhagem dos orcs de gelo, Jing. Você ganhou mais um de afinidade com gelo, HMM. Damon ergueu uma sobrancelha ao ver as notificações. Fazia tempo que ele não ganhava nenhum atributo novo. Ele só vinha ganhando habilidades, bônus de afinidade ou bônus de resistência. Coincidência? Provavelmente não. Ele precisava evoluir ainda mais seu corpo antes de ganhar mais atributos. Seu desenvolvimento ficou todo irregular por causa dos reforços secretos que sua linhagem lhe dava aqui e ali,
como buff insano durante o estágio de temperamento corporal. Agora, sentia que precisava acelerar o ritmo do cultivo de mana e da forja da essência sanguínea antes que seu corpo se tornasse um recipiente seco por falta de nutrição. Se tentasse evoluir antes disso, o desequilíbrio se agravaria ainda mais. Damon também tinha outro plano em mente. Em sua vida passada, houve um mago que subitamente ganhou poder, tanto que se tornou um dos vice-mestres da guilda Superten. Corria o boato de que esse mago havia, de alguma forma, desbloqueado uma classe secreta de Oni-mago que lhe permitia usar vários elementos livremente. Damon também ouvira dizer que a missão era única, dada a ele apenas pelo sistema, e que sua evolução a desencadeara. Simplesmente não havia como outra pessoa reproduzi-la. No entanto, muitos internautas tinham suas próprias teorias, e uma das mais populares era aumentar a afinidade elemental antes que a segunda evolução pudesse desencadear missões de classe ocultas como essa. Logo depois que tudo isso veio à tona, um mago de fogo apareceu na tabela de classificação. Ele se recusou a responder se usava esse tipo de método, mas o momento foi coincidência demais. Damon atacou outro orc de gelo enquanto refletia sobre várias coisas em sua mente. Ele precisava planejar sua evolução adequadamente. No EAT Online, a evolução era algo extremamente importante. Cada raça tinha um gráfico de evolução que acompanhava o ganho de níveis e atributos. Normalmente, ele nem conseguiria subir de nível, já que suas estatísticas estavam bloqueadas, mas seu caso era especial, e isso permitiu que ele coletasse suas estatísticas enquanto continuava a subir de nível. Mas agora havia o problema da formação do núcleo de mana. Vampiros normalmente possuíam apenas um núcleo de sangue, que usavam para todas as suas habilidades. Mas o caminho dele seria diferente. Ele precisava pensar em uma situação de núcleo duplo, com um núcleo de sangue e um núcleo de mana. Caso contrário, estaria desperdiçando muito do potencial de sua linhagem. Nessa mistura caótica, ele de alguma forma teve que trazer o conceito de corpo multi-elementar para obter o máximo de sua evolução e da formação de seu núcleo de mana. A segunda evolução essencialmente lançou as bases para a formação do núcleo de sangue e, em teoria, seu corpo também deveria naturalmente formar uma base para o núcleo de mana, só porque ele pode. Mas será que isso seria suficiente e funcionaria? Ele precisava de mais informações. Precisava contatar os superiores da base vampírica. Caso contrário, sua segunda evolução acabaria se tornando uma oportunidade desastrosamente perdida. A essa altura, o nexo do santuário para a base dos vampiros já deveria estar funcionando. Damon decidiu voltar e usar esse recurso primeiro assim que terminasse. Seu status poderia ter sido ocultado pelo reinado de sangue, mas Mark e Katia ainda eram dois figurões da raça vampira. Com eles por perto, ele não deveria ter problemas para acessar o que precisasse da base. Talvez até conseguisse descontos ridículos em certas coisas. Um plano começou a se formar na mente de Damon enquanto ele rapidamente eliminava os dois orcs de gelo seguintes. O primeiro foi uma falha na extração de linhagem, enquanto o segundo lhe rendeu um aumento na resistência aos elementais de gelo. Damon aceitou o que lhe foi oferecido sem reclamar e continuou lutando, capturando o máximo de orcs que pôde. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.